Aqui no Brasil começam hoje as inscrições para o programa de renegociação de dívidas com a Receita Federal. Pessoas jurídicas e físicas podem reduzir em até 100% o valor das multas e também dos juros. Letícia Miyamoto. A partir desta terça-feira, dívidas de pessoas físicas e jurídicas podem ser pagas sem multas e sem juros. O programa da Receita Federal, chamado de Autorregularização Incentivada de Tributos, busca evitar autuações e litígios tributários. De acordo com o órgão, podem ser incluídos todos os tributos administrados pela Receita que não tenham sido constituídos até o dia 30 de novembro de 2023, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado o procedimento de fiscalização, além de tributos constituídos entre 30 de novembro do ano passado até 1º de abril de 2024, dia limite para adesão da medida. É o que explica o advogado especialista em direito tributário, André Pereira. E, portanto, os contribuintes têm, entre esse período de 2 de janeiro de 2024 a 1º de abril de 2024, para fazerem a adesão em relação a esses débitos que não haviam sido declarados por ele, confessados por ele, e que também não tenham sido fiscalizados pela Secretaria da Receita Federal, né, observadas essas datas de corte. Então, se o contribuinte confessou essa dívida, esses tributos, até 30 de novembro de 2023, esses débitos estão fora do programa. Se, por outro lado, esses débitos foram constituídos ou por declaração deles, do próprio contribuinte, ou por auto de infração lavrado pela Secretaria da Receita Federal, ele tem, portanto, esse período de 30 de novembro e 1º de abril de 2024 para fazer a regularização dos tributos que foram confessados nesse período. A partir do programa, a dívida pode ser quitada com redução de 100% das multas e juros. Para isso, é necessário o pagamento de pelo menos 50% do valor em débito como entrada. O restante pode ser parcelado em até 48 prestações mensais. No entanto, quem não aderir à autorregularização está sujeito a multas de mora de 20%. Para aderir ao programa, o contribuinte deve fazer um pedido por meio do portal ECAC da Receita Federal. Durante a análise do requerimento, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa e a aceitação implica a confissão extrajudicial irrevogável da dívida. A minha adesão, ela pressupõe necessariamente essa confissão da dívida, mas também o pagamento das prestações até que seja ultimada a análise do meu requerimento. Então, enquanto o requerimento não for aprovado pela Receita Federal, eu mesmo tenho que preencher o DARF e fazer o pagamento de acordo com as datas de vencimento estabelecidas, né? A primeira parcela devida nesse ato do requerimento, portanto, independentemente do dia, eu devo fazer esse pagamento, né, junto com o requerimento, porém, as demais dívidas mensais, né, as parcelas, a partir da segunda em diante, elas se vencem no último dia útil do mês. O contribuinte ainda pode utilizar créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, limitados a 50% do valor da dívida consolidada. A utilização destes créditos é condicionada à confissão da dívida pelo devedor. O contribuinte tem que formalizar a confissão dessas dívidas, tá? Tem que formalizar por meio dos instrumentos cabíveis, mesmo que a fiscalização esteja em curso, mesmo que ele tenha um auditor dentro do estabelecimento comercial dele, dentro da empresa dele, ou fiscalizando enquanto pessoa física, né? Para fazer essa confissão, essa constituição, e aí, feita essa confissão, essa constituição da dívida, ele apresenta um requerimento para a Receita Federal do Brasil. E aí, feito esse requerimento para a Receita Federal do Brasil, ele também, nesse mesmo momento, informa esses créditos de prejuízo fiscal e base negativa de CSL que pretende utilizar para amortizar ao menos parte dessa dívida, né? Ainda segundo informações da Receita, o devedor deve ser excluído da medida em caso de inadimplência em 3 parcelas consecutivas, 6 alternadas ou uma parcela, pagas todas as demais. Vale lembrar que a autorregularização incentivada não se aplica a débitos relacionados ao Simples Nacional. Além disso, a redução das multas e juros não será computada na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS.